Boa noite, família. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre sua família. Estamos aqui em mais uma Sexta da Família, um culto onde nós olhamos para dentro dos lares, olhamos para as famílias que servem ao Senhor, que buscam a presença do Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É muito bom olharmos para a família que se reúne conosco na IBBR. Encerramos agora no início dessa semana, o mês da família na IBBR, onde tivemos muitas atividades. Você que nos acompanha nas redes sociais, você que acompanha os nossos cultos, pôde presenciar muitas coisas que as famílias gastaram tempo, se uniram, estiveram juntos uns com os outros, né? Sendo família, recebendo do Senhor, né? Uns cuidando dos outros. Isso é muito bom. E nós, né, uma igreja que olha para a família, nós existimos para abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez reunidos e eu quero iniciar orando agora com você, orando com a sua casa, em nome de Jesus. Se reúna comigo, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus por mais uma vez estarmos reunidos. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de alcançar muitas vidas, de alcançar muitas famílias. Eu quero clamar ao Senhor agora pela presença do seu Espírito, Senhor. Nesta noite vem encher os nossos corações, nessa noite vem falar conosco, Senhor. Santo Espírito do Senhor, estabelece o teu reino nos lares que nos recebem, estabelece o seu reino neste lugar, e que, Senhor, nós possamos ser ministrados por Ti. Tira toda e qualquer barreira, Senhor, que o inimigo possa estar colocando, tudo aquilo que pode impedir, Senhor, que a Sua palavra possa penetrar nos nossos corações como uma faca de dois gumes, que penetra profundo em nossas vidas, que fala no mais profundo do nosso ser. Ministra, Senhor. Tira as mãos do inimigo dos ouvidos, tira a escama dos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, e que caia por terra, Senhor, todo e qualquer entendimento humano, que caia por terra, Senhor, toda impossibilidade humana, porque nesta noite o Senhor vai falar conosco. Vem falar, ó Deus, vem ministrar os nossos corações, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, é muito bom mais uma vez estar aqui com vocês e poder ouvir de Deus o que Ele quer falar conosco. E nesta noite eu queria falar com vocês sobre serviço. O tema da mensagem é Minha Família Servindo a Deus. Minha família servindo a Deus. E se você observou, eu coloquei logo ao lado, né? É o tema da nossa igreja, já vem caminhando conosco há 2 anos. Nós existimos para abençoar a sua vida. E aí você vem me falar, Christian, mas por que o tema da nossa igreja, nós existimos para abençoar a sua vida? Você que nos acompanha nesse tempo, está conosco nesses 2 anos, você que já é membro da IBBR, que está conosco congregando aqui, você que é membro telepresencial da nossa igreja, que nos acompanha pela internet, que vive a nossa igreja, mesmo que é distante, e você que conhece a nossa igreja, conhece o nosso trabalho e gosta do que o Senhor faz através da nossa igreja, tem visto esse tema. Nós existimos para abençoar a sua vida já há 2 anos e pouco já na nossa igreja, e é isso que nós entendemos. O Senhor Jesus trouxe ao coração do nosso pastor, o pastor Oswaldo Lobo, esse tema, e nós temos vivido isso. Nós realmente existimos para abençoar a vida das pessoas que se achegam a nós, das famílias que se aproximam das nossas vidas. Acabei de falar para vocês que tivemos 1 mês de atividades, né, pensada nas famílias, e a igreja investiu, você investiu o seu tempo, você investiu o tempo da tua família nisso, porque nós queremos abençoar vidas. E muitas vidas se chegaram até a nós nesse período, e o Senhor restaurou, o Senhor está restaurando,
o Senhor ainda vai restaurar, são vidas que vão se achegando. A nossa igreja tem crescido mesmo em meio à pandemia. Nossa igreja tem recebido vidas e nós temos caminhado com essas vidas. Os nossos pastores têm trazido alimento a elas, têm trazido conforto a elas, têm trazido conselho a elas, têm investido tempo das suas vidas. Para quê? Para que você e sua família sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Sejam transformados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Sejam restaurados. E a nossa vontade, o desejo do Senhor, eu tenho certeza, é que a sua família esteja totalmente restaurada ou em restauração. Para quê? Para que sirva outras vidas. Para que sirva também outras famílias. Porque o nosso sonho, o nosso objetivo como igreja do Senhor é crescer e vidas que se chegam até a nós, cresçam, sejam restauradas, que melhorem a sua vida, os seus relacionamentos e estejam bem. Para que outras pessoas, quando chegarem até elas também possam receber daquilo. Também possam ser curadas através dessas vidas que foram curadas. Ou seja, é um ciclo. Porque nós não teríamos condição de cuidar de todas as pessoas que se achegam até nós. Mas o Senhor quer usar a vida de todos aqueles que se colocaram diante dele. Por isso que o tema da mensagem desta noite é minha família servindo a Deus. Você pode dizer, puxa, Christian, mas eu estou com tanta luta na minha casa ainda. Eu estou com tanta dificuldade na minha casa ainda. Mas Deus já fez alguma coisa por você. Deus já restaurou alguma área da tua vida. E é isso que nós queremos falar nesta noite. Mas o que Deus nos fala sobre servir? Minha família servindo a Deus. O texto bíblico de Deuteronômio 11, versículo 13 e 14 diz: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Deus está falando com o povo dele através desse texto. O que ele está dizendo? Que se nós obedecermos a ele fielmente, os mandamentos que ele nos ensina, e servirmos a ele de todo o nosso coração e nossa alma, ele nos promete que o que virá? Virá chuva de outono e de primavera. Para quê? Para que a nossa colheita seja farta. Para que a nossa colheita seja abundante. Guardar os mandamentos do Senhor. Amar o Senhor e servir ao Senhor. O Senhor nos garante que virá sobre nós chuva em abundância, bênçãos em abundância. Você quer isso para sua casa? Você tem recebido isso já em sua casa? Como você tem vivido? Como está a sua vida? Você tem amado a Deus, tem guardado aquilo que Ele tem te ensinado? Você tem servido a Deus? É isso que o Senhor está dizendo aqui. É isso que Deus está falando neste momento. Deus pede fidelidade ao seu povo. Deus pede compromisso do seu povo. Mas Deus faz promessas. E Ele quer entregar essas promessas para você e para a sua família. Eu não sei se o seu esposo, sua esposa, seus filhos estão juntos com vocês neste momento.
Eu não sei se você está com eles aí, ou se eles estão longe de você, ou se eles estão longe dos caminhos do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos garante que irá chegar chuva de bênção sobre as nossas vidas, se nós obedecermos a Ele, se nós o amarmos e se nós o servirmos. E às vezes a gente está tão enfraquecido que a gente ama a Deus. A gente guarda o que Ele nos ensina, só que a gente não tem força para servir. Ou a gente acha que nós não podemos servir, porque eu não tenho conhecimento profundo bíblico, ou porque se me perguntarem algo da Bíblia eu não vou saber responder, e eu fico encabulado com isso. Mas como eu vou falar de Jesus para alguém, se esse alguém sabe da Bíblia mais do que eu, ou eu não vou saber o que responder, então eu vou ficar quieto, eu não vou falar. Puxa vida, mas eu só tenho aqui na minha casa um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo para mim e para o meu filho, um pão para mim e para o meu filho. E aí o profeta chega e pede um pão para ele. A palavra nos ensina que o profeta chegou e pediu o que aquela mulher tinha de melhor, tudo o que ela tinha, e ela fez. E houve abundância naquele lar. Às vezes o nosso pouco é muito para quem tem menos do que a gente. Às vezes o pouco que eu sei da palavra do Senhor vai ser muito mais do que aquele que tem muito menos do que eu. Às vezes existem pessoas em seu redor, eu não sei qual é o meio que você vive, com que você trabalha. Às vezes você trabalha com pessoas muito inteligentes, conhecedoras, né, intelectuais, que conhecem o que está escrito na Bíblia, mas não têm um relacionamento profundo com Jesus e o Espírito Santo habitando no coração dela. E é aí que entra a diferença. Porque você pode conhecer pouco da palavra, porque você de repente chegou agora nos caminhos do Senhor. Ou você já está há bastante tempo, mas não tinha um relacionamento profundo com Deus, mas começou a ter um relacionamento mais profundo com Deus agora. E a presença do Espírito Santo dele na tua vida vai te usar em momentos que você não vai nem perceber. Por quê? Porque o que você disser estará vindo do Senhor, porque você continua servindo ou irá servir a Deus. Então o Senhor pede que nós amemos a Ele, que nós guardemos os mandamentos dEle e que nós servimos a Ele. A sua família tem servido a Deus? Você tem servido a Deus? O texto de Josué 22, 4 a 6 diz assim: Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Agora há pouco nós lemos que Deus daria chuva, Deus daria terra, Deus daria coisas para eles, para aquele povo, e Deus, pouco tempo depois, entregou a terra prometida a eles. Deus cumpre as suas promessas. Porque aquele povo serviu o Senhor, porque aquele povo amou o Senhor. Se nós servirmos ao Senhor, se nós amarmos o Senhor, se nós guardarmos aquilo que Ele nos ensina, se nós nos dedicarmos a Ele, nos relacionarmos com Ele, as promessas do Senhor virão sobre nós. É isso que o Senhor tem falado. A sua família
serve ao Senhor? Porque nós existimos para abençoar a sua vida. Você existe para abençoar outra vida? Você existe para abençoar a vida de outras pessoas? Sim, você existe. É para isso que Deus te fez. É para isso que Deus quer te usar, para abençoar outras vidas. Para abençoar outras vidas. Outro texto bíblico, João 12:26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus também nos honra. Deus nos honra porque nós servimos ao Senhor. Nós servirmos ao Senhor. O próprio Jesus disse isso. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou também estará. Você serve a Jesus? Você precisa segui-lo. E o que é seguir a Jesus? É seguir os ensinamentos dele, é seguir o que ele nos ensina, é seguir aquilo que ele nos mostra, é seguir aquilo que ele trouxe através da palavra, através da vida, quando ele se fez carne. É olhar para a palavra e viver a palavra do Senhor. Não tê-la apenas como um livro que eu busco orientação quando estou em dificuldade. Não ter apenas como um amuleto que eu uso quando eu estou com problema. Não, é viver Cristo. E viver Cristo é servir a Cristo. E servir a Cristo é abençoar outras pessoas. E nesta noite, nós estamos aqui para te motivar a abençoar outras vidas. Quantas pessoas estão em seu redor? Quantas pessoas estão em sua volta que precisam da sua ajuda? E às vezes a gente acha que a gente não consegue, como eu disse lá no início. Mas você vai conseguir, você consegue sim. Porque você tem algo que algumas pessoas não têm. Volto a dizer, você tem o Espírito do Senhor habitando em você. Habitando em sua vida. E é Ele quem vai te orientar, é Ele quem vai falar através de você. Nós somos instrumentos de Deus. Não apenas os pastores que seguram esse microfone, que entram na sua casa, através desse canal, semanalmente. Você também existe para abençoar outras vidas. Você também existe para cuidar de outras vidas. Eu me lembro que quando eu me converti, acredito que já tenha contado o meu testemunho neste canal, mas eu vou repetir aqui, quando eu me converti, eu tinha meses de conversão, e eu estava num momento de oração com Deus, um momento de devocional com o Senhor, orando e buscando diante do Senhor, orando com o Senhor, e me veio algo que eu enxerguei como se fosse uma luva branca, e essa luva branca, ela reluzia, a luz, e era muito forte a luz que reluzia dela, e uma mão calçava essa luva, e essa luva tocava em algumas coisas. E eu não entendi muito aquilo, e então passou-se o tempo na minha vida, e anos depois, o Senhor ministrou o meu coração com aquela imagem novamente. E Ele me disse que aquela imagem, e eu vivia dizendo para Ele que eu não conseguia, eu vivia dizendo para Ele que eu não era capaz, eu vivia dizendo para Ele que eu não tinha condição de falar do Evangelho para outra pessoa, ou sequer ajudar outra pessoa emprestando o meu ouvido, ou doando o meu tempo, porque eu trabalhava demais e eu tinha que doar o meu tempo para ir, às vezes, num abrigo, ou levar uma cesta básica, ou fazer algo. Na verdade, eram só desculpas, desculpas e mais desculpas. E aí, Deus, naquele momento, Ele me trouxe à memória aquela imagem,
E ele falou ao meu coração que aquela luva branca era eu. Eu já tinha acabado de me converter, estava com todo o gás do recém-convertido, e aquela luva branca era a minha vida, e ele era a mão que calçava a luva, ou seja, o Espírito Santo, o Senhor, entrava na minha vida, e através de mim, ele tocava nas coisas e fazia as coisas, e essas coisas eram outras pessoas, eram coisas que eu precisava fazer para apoiar e ajudar outras pessoas. Naquele momento, então, eu entendi que por mais dificuldade que eu tinha, por mais dificuldade que eu podia imaginar em ter, porque, sem dúvida alguma, era coisa pessoal minha e não do Senhor, e às vezes eu nem tinha tanta dificuldade, mas eram desculpas, não seria eu que ia fazer. Era o Senhor que estaria fazendo através da minha vida. Estudar, sem dúvida alguma, é importante, se capacitar, conhecer a palavra, sem dúvida alguma, é importante e necessário. Mas, mesmo estudando, mesmo se capacitando, mesmo fazendo tudo o que você pode fazer, se a presença do Espírito Santo não for real na tua vida, muitas vezes vai ser em vão. Porque o Senhor faz através de você. O Senhor usa a tua vida para falar com outras pessoas. Então, entenda algo, meu querido e minha querida, que o Senhor quer te usar para você abençoar outras vidas. Ele quer usar a tua casa, Ele quer usar a tua família para abençoar outras vidas. Ele quer fazer da tua casa um oásis de conforto, um porto seguro em meio à tempestade para outras vidas. Para as pessoas que não conhecem o porto seguro chamado Jesus Cristo. Para as pessoas que não conhecem o refrigério do oásis que é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer transformar a tua vida e a tua casa nisso. E é isso que o Senhor vai fazer se assim você o permitir. E aí eu comecei a pensar o que é que eu e minha família poderíamos fazer então para servir ao Senhor, de que forma servir ao Senhor. Eu quero trazer algumas delas aqui para vocês, que a primeira delas é que eu quero compartilhar o texto de 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O Senhor nos chama para servir ao próximo. O que é dar a minha vida? Cristian, eu vou parar tudo e vou trabalhar para os outros só. Não, não é isso. O Senhor te chama para olhar para o próximo. O Senhor te chama para pensar naquele que está perto de você. Lembra quando eu falei para você que às vezes você acha que você não tem nada, mas você tem muito? Quando Deus começou a trabalhar no meu coração a questão de servi-lo a Ele, e Ele me chamou para o ministério, isso foi há bastante tempo atrás, e eu que vim me enrolando para atender o chamado dEle, e quando Ele me chamou, Ele me envolveu na obra missionária, e a igreja a qual eu pertencia fazia viagens missionárias para outro país, e Deus colocou no meu coração o desejo de ir. E aí a organização da viagem, o pastor que organizava, a pastora que organizava a viagem, eles então vieram conversar comigo para perguntar qual área que eu queria trabalhar, se eu ia trabalhar na evangelização. Ah, você evangeliza? Não. Aí você é da intercessão? Não. Você trabalha com crianças? Não. Você é do louvor? Não.
Eu fico imaginando, né, eles passando assim pela cabeça deles. Puxa vida, o que esse cara quer fazer lá, né? Sair do Brasil e ir para outro país e não faz absolutamente nada. E aí, foi tudo o que podia fazer na viagem, eu não fazia nada. E eu achava que eu não fazia nada. Eu já tinha um bom tempo de conversão. E aí, então, naquele momento, ela virou e falou assim: você sabe filmar e fotografar? Eu senti até um tom de desespero já na voz dela. Eu falei: sei. Então tá, você vai filmar e vai fotografar. E nós fomos. E eu era o fotógrafo e cineasta, né? Que filmava a viagem, todas as atividades da viagem. Meus irmãos, Deus não estava me levando para aquele lugar para eu fazer algo, mas Ele queria fazer em mim. E eu fui. E em meio àqueles 10 dias que nós passamos fora, naquela viagem missionária, Deus moveu o meu coração de uma forma, e Ele me mostrou que o pouco que eu tinha podia ser muito para aquelas vidas que não tinham nada. E só para encurtar um pouco, eu voltei para o Brasil, não querendo voltar, eu queria ficar naquele país, e queria ficar lá trabalhando e servindo ao Senhor naquela nação. E aí então o pastor lá falou: não, volta, vai se preparar. E daquele ano para cá, eu nunca mais deixei de servir ao Senhor. E então eu e minha esposa, 2 anos seguintes, nós começamos a organizar essas viagens e levar pessoas para lá. E aí a igreja nos perguntava: tá, mas vocês vão para lá, qual é o objetivo de vocês? E eu falava que o objetivo principal era o despertamento do servo do Senhor para o reino e para o serviço do Senhor. Porque foi assim que aconteceu comigo. E muitas pessoas que estiveram conosco nestas viagens foram despertadas nessas viagens para servir ao Senhor em vários ministérios da igreja local, em várias situações do reino de Deus. Pessoas que não trabalhavam no ministério da igreja, mas serviam ao Senhor, orando, jejuando por outras vidas, aconselhando, ouvindo. E Deus começou a usar a minha vida e começou a fazer isso, e eu não tinha nada. E eu costumava brincar com as equipes: em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Ou seja, o pouco conhecimento que você tem da palavra, para quem não tem conhecimento nenhum, vai ser muita coisa. Ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida vai fazer muito mais na vida daquela pessoa, porque quem vai fazer é Deus, não é você. Então, quando o Senhor nos chama aqui para amar, quando nós amamos ao próximo, nós servimos a Deus. Quando nós nos dedicamos e nos importamos com o próximo, nós servimos a Deus. E o Senhor te chama nesta noite para servi-lo. Mas você vai me dizer que você está distante de Curitiba, você não vai fazer parte presencialmente aqui dos nossos ministérios, mas o Senhor pode te usar no meio da tua família. O Senhor pode te usar no meio do seu trabalho, da sua escola, da sua vizinhança. Lembro de uma história de uma missionária que chegou num campo missionário de língua diferente da dela. Ela não sabia falar a língua, ela não sabia nada da cultura praticamente, mas o Senhor havia levado para aquele lugar e ela não conseguia se comunicar com as pessoas, mas ela sabia fazer algo. Ela fazia uma torta de maçã como ninguém. E ela começou então a preparar as suas tortas e alcançar a sua vizinhança com as suas tortas. O cheiro maravilhoso daquela torta fazia com que as pessoas ficassem um pouco mais interessadas. E aí então ela presenteava. E ela começou a se aproximar das pessoas mesmo com a barreira da língua. E essas pessoas começaram a se aproximar dela e perceberam o quão gentil era essa senhora. E então Deus começou a usar o dom dela. E através de tortas, pessoas começaram a se aproximar dela e começaram a se aproximar de Jesus e entregar as suas vidas para Cristo. Minha irmã, se você mora aí, está na sua vizinhança e você acha que você não tem muita capacidade,
Mas você sabe fazer uma torta de maçã, um bolo de chocolate? Faça algo assim, presenteie o seu vizinho, presenteie a pessoa que o Senhor mandar você presentear. E essas pessoas começarão a ver que existe algo diferente em você. E é isso que o Senhor te chama para fazer. Amar. Amar através de um bom dia. Quantos bons dias você fala para a sua vizinhança? Para o porteiro do seu prédio? Para o zelador do prédio? Para o zelador do edifício onde você trabalha? A vida é tão corrida que às vezes a gente passa direto e nem bom dia fala direito. A minha esposa tem ensinado os alunos dela na escola a cumprimentar todos os funcionários da escola. Desde a proprietária da escola até o senhor que vem fazer o jardim de vez em quando. As crianças estão aprendendo a cumprimentar os outros. Isso gera relacionamento. Gerando relacionamento, a gente começa a se aproximar das pessoas. Se a gente começa a se aproximar das pessoas, a gente tem a oportunidade de levar um Jesus que nós temos e elas não. Nós existimos para abençoar a sua vida. E você existe para abençoar outras vidas. E as outras vidas existem para abençoar outras vidas. Porque Jesus, ele vai passando de vida em vida, fazendo a diferença. Então, a minha família serve a Deus quando ama ao próximo. Você ama ao próximo? O Senhor Jesus nos chama para amar ao próximo. Efésios 6, 18 e 19 nos diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Nós servimos a Deus quando oramos pelo próximo. Você tem sua vida de oração? Você tem se dedicado em oração? Você que está assistindo neste momento, tem um chat aqui. E você já sabe, tanto nos domingos, quanto nas quartas, quanto nos sábados, quanto nas sextas-feiras, aqui na nossa igreja, na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, os nossos intercessores estão no chat. Os nossos intercessores estão colhendo os seus pedidos de oração. E esses pedidos de oração vêm para nós. E nós oramos por eles. Mas você também pode orar. Você sabia que se você ver um pedido ali, você pode orar por aquele pedido? Se o Christian, eu que vos falo, um dia colocar lá, por favor, ore pela minha família, você naquele instante pode orar pela minha família. E isso é servir ao Senhor. O Senhor tem chamado você a ser um intercessor, a orar por outras vidas. Porque o intercessor é isso que ele faz, ele intercede por outras pessoas. O Senhor chama a todos, está aqui em Efésios. Esse texto bíblico não foi feito somente para os intercessores da Igreja Batista de Bom Retiro. Ele foi feito para você e foi feito para mim. E eu devo orar. E eu devo interceder por as outras vidas. E é isso que o Senhor nos chama também para fazer. E quando nós fazemos isso, nós servimos ao Senhor. Ah, mas eu não sou do ministério de intercessão, ok. Mas você pode se preparar para isso. Você pode estudar para isso. Fazer os nossos cursos online. Mas você pode também já começar a orar. Pastor Lobo sempre nos ensina que a oração é como um exercício físico. Se eu começo a fazer um exercício físico e começo a levantar meio quilo, e sempre estou levantando meio quilo, 1, 2, 3 semanas, daqui a pouco eu começo a levantar 750 gramas.
E daqui a pouco eu começo a levantar 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, 8 quilos, 16 quilos, 32 quilos. Mas isso não aconteceu hoje, à noite, e amanhã de manhã eu já estou levantando 36 quilos. Não, isso foi com o tempo. E a oração é a mesma coisa. Se você começar a orar um pouquinho agora, daqui a pouco você está orando bastante. Uma outra experiência que eu vivi, eu me lembro que teve um período que eu fiquei desempregado, e aí eu, na igreja, eu me lembro que o pastor, ele ia todas as manhãs orar, todas as manhãs, e ele sempre anunciava nos cultos. Meus irmãos, quem quiser vir aqui na igreja, todas as manhãs, de segunda a segunda, eu estou aqui orando, das 7 da manhã até às 11 da manhã. Então, e aí eu fiquei desempregado, puxa, já tinha procurado emprego e ficou um tempo sem. E aí eu virei para minha esposa e falei, eu vou lá começar a orar com o pastor. Ela olhou para mim, vai? Falou, vou. E fui. Chegava lá, eu cheguei lá, 7 horas da manhã, junto com ele. Tinha dia que eu chegava logo depois dele, ele já estava ajoelhado orando. E eu me lembro que quando eu chegava, ele nem olhava para mim. A porta da igreja estava aberta, e ele sozinho. E aí então eu chegava, me ajoelhava ao lado dele, ou próximo dele, e ficava 3 minutos ali orando. Já levantava, já sentava, e ele lá orando. E eu ficava às vezes ali, ajoelhava mais 3 minutos, levantava, e ele lá orando. Eu falava, Deus, como é que pode um homem orar tanto? Fazia 10 minutos que eu estava lá e estava orando, eu achava que era muita coisa. E aí então, eu comecei a continuar, ir em todo dia. Sentava, lia a Bíblia, orava mais um pouco, e daqui a pouco eu passei de orar 3 minutos, eu comecei a orar 10, e eu comecei a orar 30, e daqui a pouco eu estava orando 2 horas, 2 horas e meia junto com o pastor, 3 horas junto com o pastor. E daqui a pouco eu estava mais orando do que lendo a palavra. Porque eu adquiri musculatura, e nós adquirimos musculatura quando nós fazemos isso, musculatura espiritual. E é isso que o Senhor quer te chamar para fazer, porque quando você ora por outras vidas, você serve outras vidas. Você serve ao Senhor. Então, a minha família serve ao Senhor quando ela ora por outras vidas. Nós temos tido o hábito de interceder na minha casa, de orar na minha casa. Me lembro que há pouquíssimo tempo atrás, a minha filha, eu levei um pedido de oração para casa de um jovem aqui da igreja que estava passando por uma dificuldade física, estava enfermo, e nós começamos a orar. E aí, oramos um dia, oramos 2, oramos 3, e passou, e eu acabei esquecendo daquele pedido, e passou um dia, passou 2, no terceiro dia minha filha veio e falou assim, minha filha com 14 anos, pai, e aquele jovem, como é que ele está? A minha filha tinha continuado orando por ele o tempo todo. E eu me lembrei, e nós começamos a orar novamente. Hoje esse jovem está curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem usado vidas para orar, e Ele vai usar a tua família para orar. Mas para que os seus filhos te sejam um instrumento de oração, você tem que ser o exemplo. Na última quarta-feira eu falei um pouquinho sobre isso. Você tem que ser o exemplo. Você tem que mostrar o caminho. Então, se o seu filho te ver orando, se o seu filho te ver se dedicando em oração ao Senhor, intercedendo por outras vidas, ele vai fazer a mesma coisa. Porque ele vai aprender pelo seu exemplo. E quando a sua família ora e intercede por outras vidas, a sua família serve ao Senhor. Atos 2, 46 e 47 nos diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A sua família, a minha família, serve a Deus quando nós abrimos a nossa vida para receber outras pessoas. Quando você abre a sua vida, quando você abre a sua casa, lembra da história do bolo?
Então, é mais ou menos isso. Como é que você quer ser um mensageiro de Jesus se você não mostra quem é a sua família? Se você não mostra como o que é a sua casa, que a tua casa serve ao Senhor? Christian, mas nós estamos em meio à pandemia, a minha célula não pode ser presencial, ok. Por enquanto não. Mas um dia você vai poder abrir sua casa e receber as pessoas na sua casa, e receber uma célula na sua casa, e aí você vai poder convidar aquele vizinho que você deu o bolo, lembra? Lembra do vizinho, da vizinha que você deu o bolo? E que você vai dar o bolo? E vai gerar relacionamento com ela? Quando a célula estiver na sua casa, você pode chamar essa pessoa e falar assim, viu? Vamos lá na minha casa essa noite, porque hoje a gente vai se reunir com o pessoal lá da igreja, a gente vai bater um papo sobre Deus, falar um pouquinho, vamos orar junto, conversar, dar risada, comer bem, né? E essa pessoa, porque ela já tem um relacionamento com você, ela vai visitar a sua casa. Tem muitas pessoas que não vêm para dentro de uma igreja, mas ela vai para a casa de um amigo, ela vai para a casa de um conhecido, ele vai para a casa de alguém que se importa com ela. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco, essa pessoa vai ver que existe um Jesus que vai fazer a diferença na vida dela, como fez a diferença na tua vida. E o que o Senhor te chama para fazer nesta noite é servir a Ele. Porque nós temos recebido. A gente pode achar que a gente não tem nada, mas quantos vídeos sobre a palavra do Senhor você assistiu em 1 ano e meio de pandemia? Quantos cultos da Igreja Batista de Bom Retiro você assistiu em 1 ano e meio de pandemia? Tudo isso é alimento que está chegando para você. E você precisa dar isso para alguém. Ah, mas você vai me dizer que manda o link para a pessoa assistir o vídeo. Ok. Depois que você mandou o link para a pessoa assistir o vídeo, você conversa com a pessoa e pergunta para ela, e aí, o que você achou? Você tem acompanhado essas vidas? Legal, compartilhe o vídeo mesmo, compartilhe esse vídeo para outros crentes que você conhece, que precisam servir ao Senhor. Compartilhe esse vídeo, porque o Senhor quer levantar um exército poderoso para levar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo. Quantas pessoas você sabe que nesta pandemia estão sofrendo emocionalmente porque não tem um Jesus que acalme o coração delas? E você tem esse Jesus para dar para essas pessoas. Meu irmão, minha irmã, por que você não deu ainda? Por que você não dobrou o teu joelho? Por que você não abriu a sua casa? Por que você não abriu a sua vida? Por que você não amou? O Senhor te chama nesta noite para servi-lo. Minha casa, minha família, servindo a Deus. Este é o sonho de todo crente. Ou não é? O meu é. Na quarta-feira eu falei sobre isso. Quando eu falei que os meus filhos querem, o meu sonho é que os meus filhos vão mais longe do que eu. Os meus filhos e os meus filhos espirituais, os meus discípulos, para mim eles têm que ir mais longe do que eu. Eles têm que alcançar mais léguas do que eu alcancei. Esse é meu prazer, é a minha casa servindo ao Deus. E a tua casa servindo a Deus. Você tem muito para dar para as pessoas. E não deixa Satanás falar que você não tem, porque é mentira dele. E está rejeitada todo engano de Satanás na sua vida neste momento. Está rejeitado em nome de Jesus Cristo. E está derrotado em nome de Jesus todo engano, toda mentira sobre a tua vida. Porque é mentira, viu? É mentira quando Satanás fala assim para você. Não, não fala porque você não vai saber o que falar. Se você disser assim, existe um Deus, um Senhor que pode mudar a tua vida. Esse Deus começa a operar através da sua vida. Você pode até levar um não, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Você lembra que eu falei da minha conversão?
Eu me converti em 1993. Um ano antes, um amigo tinha me levado para uma igreja, e eu fui em consideração a ele. Falei, esse negócio não é para mim. Passou-se um ano. E eu sozinho, com as minhas próprias pernas, fui até uma igreja. Porque a palavra do Senhor tinha frutificado no meu coração. E eu sabia que eu precisava de alguma coisa. E hoje estou aqui falando para você. Porque alguém acreditou que esse Jesus podia fazer diferença na minha vida. E ele fez. E alguém precisa que você faça diferença na vida dela. Alguém precisa que você doa-se para essa pessoa. Romanos 15, 13 e 14 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É tempo de você doar o seu tempo para outras vidas. Quantas mensagenzinhas de WhatsApp você manda por dia? Quantas conversas você tem com pessoas que precisam de ajuda por dia? A gente gasta mais tempo olhando as nossas redes sociais, dando risada, postando mensagenzinha, postando GIF, postando não sei o quê, do que doando o meu tempo para outras vidas, emprestando o meu ouvido para outras pessoas. Às vezes tem pessoas que são tão solitárias, que elas precisam de alguém simplesmente para poder falar. Os nossos gabinetes pastorais estão lotados, cheios de pessoas que simplesmente precisam de alguém para conversar. Eu disse há pouco tempo atrás aqui na igreja que a profissão da atualidade do futuro é a profissão do psicólogo. Você sabe por quê? Porque ele senta numa cadeira, ele é capacitado para te ouvir. E você paga para ele. E tem gente que vai lá simplesmente para ouvir, para falar. E o psicólogo senta simplesmente para ouvir. A solução do problema da pessoa era simplesmente falar. E tem gente que precisa de alguém para ouvi-las. Nada mais do que isso. Simplesmente ouvi-los. E o Senhor diz que nós somos capacitados por Ele para emprestar os nossos ouvidos. Às vezes nós não temos muito o que falar mesmo, mas nem sempre nós precisamos falar alguma coisa. A grande maioria das vezes nós precisamos mais ouvir, porque são corações aflitos, com dificuldades, que não tem com quem compartilhar os seus problemas. E eu quero encerrar aqui agora então dizendo que a minha família serve a Deus quando nós amamos ao próximo, quando nós oramos pelo próximo, quando nós abrimos o nosso lar para o próximo e quando nós doamos o nosso tempo para o próximo. Você quer servir ao Senhor mesmo na sua falta de capacidade ou no seu julgamento de falta de capacidade? Porque às vezes é você que está julgando que não tem capacidade. Você quer fazer isso? Então, neste momento, se você quer servir ao Senhor, eu chamo a você, eu chamo a sua família. Se a sua família quer ser conhecida como uma família que serve ao Senhor, seja qual área for, seja de que forma for, basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu disse isso lá em 1993, e o Senhor me mostrou uma luva branca, e uma mão calçando essa luva. Foi quando eu disse: Senhor, eu estou aqui, me usa. E o Senhor me usou. E o Senhor vem me usando. E o Senhor vai te usar
Basta você se colocar à disposição dele, porque nós existimos para abençoar a sua vida. E você existe para abençoar outras vidas. E é isso que o Senhor quer fazer através de você, através da sua vida e da sua casa. Se você neste momento quer fazer isso, quer servir ao Senhor, mesmo se sentindo incapaz, ou não, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ouve, ó Deus, e olha para o seu povo neste momento. Senhor, nós queremos servir ao Senhor. O nosso prazer é servir ao Senhor, o nosso prazer é ver a nossa família servindo ao Senhor. Por isso, ó Deus, usa-nos, eis-nos aqui nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, neste momento. Usa, Senhor, a cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, mesmo que nos sintamos incapazes, ó Deus, de fazer algo. Senhor, em nome de Jesus, que a sua graça seja a nossa direção, que o seu Espírito seja a nossa força. Fala através de nós. Usa-nos, ó Deus, através dos nossos joelhos, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, através dos nossos dons. Usa-nos através dos nossos sorrisos, Senhor. Senhor, faz, Senhor, através das nossas vidas. Estamos aqui prontos para servir ao Senhor. Estamos aqui prontos para ser instrumentos em suas mãos. E que nossa família seja conhecida como uma família que serve ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Eu tenho certeza, como Deus me usa na minha incapacidade, porque eu não teria capacidade alguma de estar aqui falando com você, Deus vai usar a sua vida. Basta você permitir que Ele te use. Deixa Deus te usar, meu irmão e minha irmã. Deixa o Senhor fazer através de você, através da sua família, através dos seus filhos. Que o Senhor os abençoe. Quero te convidar, já para amanhã, temos o nosso culto da juventude, Juventude Higher, e domingo, os nossos cultos na Igreja Batista de Bom Retiro, às 10 da manhã e às 19 horas, sendo transmitido por este canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse plenamente sobre este lar. O amor do Senhor seja transbordante nas suas vidas. E o Espírito Santo os console. O Espírito Santo use as suas vidas e transborde através das suas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e até uma próxima vez. Um grande abraço para você e para a sua família.